Bem, praticamente a gente tem vários tipos de investimento. Futuramente, se tudo der certo, o pessoal gostar e fizer uma boa avaliação desse curso, a gente vai trazer novos cursos com detalhes específicos sobre cada investimento e sobre estratégias de investimento para determinados tipos de sonhos, tá? Basicamente, a gente tem aquilo que é conhecido pelo brasileiro. O brasileiro, normalmente, ele está dentro da poupança, ele está dentro do CDB, ele está dentro das LCs. Se o cara está um pouquinho mais avançado, ele está ali dentro das LCs. Então, você tem a letra de crédito agrícola, você tem a letra de crédito imobiliário, você tem a letra de câmbio. Né? Esses investimentos são todos de renda fixa. Normalmente, eles são investimentos que ou são pós-fixados ou são pré-fixados. Os investimentos pré-fixados, você já sabe de antemão o quanto que você está contratando, o quanto que aquilo vai render. Os pós-fixados, você está contratando de acordo normalmente com a variação de algum índice, seja ele a Selic, seja ele o IPCA mais alguma coisa. Né? Então, você vai ter ali, IPCA é o índice de preços ao consumidor, né? É um fator de inflação. Né? Então, você vai ter ali possibilidades de renda fixa e essas possibilidades de renda fixa, elas em geral, elas vão apresentar um baixo risco com um retorno pequeno para moderado. Tá? Obviamente, quando você tem um pequeno risco, você vai ter um menor retorno, porque não tem um interesse muito grande em te apresentar um retorno muito grande. Eventualmente, no país, acontecem momentos em que a taxa de juros está muito alta e aí é muito interessante a renda fixa. A gente tem que entender como que funcionam os ciclos econômicos. Nesse momento, hoje, que a gente está passando aqui em outubro, finalzinho de outubro de 2019, a gente está vendo a taxa de juros caindo a patamares em que nunca antes estiveram no país. Então, os investimentos de renda fixa, eles passam cada vez mais a ser muito desinteressantes. Né? Imagina só, no mundo inteiro está acontecendo movimentos, inclusive de taxas de juros zero ou negativas. Ou seja, se você poupa e investe na renda fixa, você vai ter no futuro o mesmo tanto de dinheiro que você investiu hoje ou menos. Então, o efeito dos juros compostos não acontece hoje em grande parte do mundo na renda fixa. Então, é interessante que a gente entenda, olha, a renda fixa ela é segura? É segura. Ela é necessária? É necessária. E nós precisamos ter uma parte do nosso capital nela? Sim, principalmente nosso capital de emergência. Então, aqueles recursos que a gente precisa, normalmente a gente fala assim, para uma pessoa normal, principalmente a gente está falando aqui de servidores públicos, né? Então, servidores públicos têm uma maior estabilidade hoje. Tal. Então, a gente pensa assim, no mínimo 6 meses de salário, né, para um servidor público deveriam ser aplicados em renda fixa para que você tenha, em caso de alguma situação fortuita, eventual acontecer, você ter como acessar aquele recurso e pagar as suas despesas. Quando a gente fala para uma pessoa que digamos assim, autônoma ou depende de outras coisas, tem renda muito variável ao longo dos meses, a gente fala em até 1 ano. Então, aí você vai colocar o quê? Tesouro direto, né? Então, o tesouro direto tem vários tipos, tem Selic, tem pré-fixados, tem IPCA+. Aí eu sugiro para capital de emergência, que são esses 6 meses, o Tesouro Selic. Eu acho que ele é uma ótima opção, porque ele sempre vai estar te pagando ali aquela taxa básica de juros da economia e você investindo nele, você nunca vai perder valor. Tá? O Tesouro IPCA+, é um tesouro que ele paga a inflação mais um prêmio ao longo do tempo. Tá? Então, normalmente ele vai ali IPCA mais 3, já teve IPCA mais 10, já teve, né, teve momentos na economia brasileira em que a gente tinha taxas muito altas associadas a esse tesouro IPCA+. O que acontece com esse tesouro? Quando a taxa de juros está em queda, se você contratou esse tesouro antes, ele valoriza muito mais que proporcionalmente quando esse tesouro está na estratégia de queda, quando a taxa de juros está na estratégia de queda. Quando a taxa de juros está em estratégia de alta, se você comprar esse tesouro pré-fixado, ele pode ter uma variação e valer menos do que o que você investiu. Mas esse tesouro, ele sempre, se você esperar até a data de vencimento dele, ele vai te pagar exatamente o que você contratou. Se você quiser vender antes da data de vencimento, ele pode ter uma variação para mais ou para menos. Então, a gente recomenda esse tipo de tesouro
para aquelas pessoas que estão pensando em algum objetivo lá na frente. Então, elas estão pensando que elas querem comprar uma casa daqui a 20 anos. Então, elas investem, elas vão ter a garantia da inflação, mais um percentual de prêmio ali associado àquilo. E você não resgata ele antes do vencimento. Agora, se você está querendo realizar um sonho mais rápido ou você precisa do dinheiro no capital de emergência, você vai deixar ele possivelmente nesse Tesouro Selic. Né? Então, o Tesouro Selic ele é muito seguro. O Tesouro Direto é um investimento muito seguro e ele tem um rendimento, uma rentabilidade até razoável ainda, mesmo em face das baixas taxas de juros. Né? Mas isso, gente, a gente está falando para capital de emergência, para capital de segurança. A partir daí, é necessário que a gente tenha o conhecimento de outros tipos de aplicações, principalmente de renda variável, ainda mais no momento da taxa de juros muito baixa. O que acontece hoje? Quando a taxa de juros ela é muito baixa, é interessante para que você fomente negócios. Porque imagina que você é um tomador de empréstimo e você precisa de dinheiro para poder fazer o seu negócio funcionar. Há poucos anos atrás, a taxa de juros estava na faixa de 15%. Hoje ela está na faixa de 5% ao ano. Se o mesmo dinheiro que eu podia pegar lá atrás, eu tinha que pagar 15% ao ano por ele, hoje eu posso pegar ele por 5%, você não há de concordar comigo que o dinheiro hoje é muito mais barato? Então, eu posso pegar esse dinheiro e investir e eu vou ter mais folga para poder pagar o financiamento e, às vezes, gerar mais dinheiro por meio de um processo produtivo para pagar esse empréstimo. Quando isso acontece, o que acontece com a bolsa em geral ou com as empresas? Elas estouram, elas sobem muito. Por quê? Porque as empresas elas são nada mais do que aquilo que faz a economia movimentar. Então, quando a taxa de juros é muito pequena, é interessante para as empresas investir. Então, elas vão investir, elas vão contratar, as coisas começam a rodar, a taxa de desemprego começa a cair e a economia começa a crescer. Então, a gente está num ambiente hoje nacional que, se isso continuar e isso perpetuar, nós vamos pela primeira vez no Brasil ter um movimento muito grande de valorização de ações, de valorização realmente da renda variável. Porque a renda variável ela vai conseguir, de certa forma, entregar bons resultados. Né? O que a gente tem recomendado hoje é que as pessoas estudem a renda variável, porque a renda variável você tem que saber entrar nela. Ela exige um grau de comprometimento mais elevado do que a renda fixa, porque a renda fixa você simplesmente deixa o dinheiro lá e espera ele voltar para você. A renda variável ela enseja um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação, mas você pode fazer isso mesmo com uma dedicação relativamente pequena. O que é? Você pode ter bons fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles com bons gestores, com gestores que são capacitados, eles entregam bons retornos ao longo do tempo. Então, você tem que saber escolher bons fundos, estudar para que você escolha fundos que não cobrem taxas de administração muito altas, taxas de desempenho muito altas, mas que ao mesmo tempo sejam fundos que te entreguem bons resultados, com uma boa margem de risco. Tem fundos imobiliários, gente. Fundo imobiliário é outro investimento muito bom, fantástico também, que ele é o quê? Nada mais é do que um shopping, por exemplo, que você fatia ele em ações também, né? Você fatia ele em partes, e você vende aquilo no mercado. Então, o shopping, ele administra tudo aquilo e ele te entrega dividendos, e esses dividendos são isentos de imposto. Então, hoje a taxa de juros está em 5%, os fundos imobiliários estão entregando entre 6,5% e 8% ao ano. Então, hoje você tem um rendimento que é isento de imposto maior do que o rendimento da renda fixa. Então, são bons investimentos, eles ainda têm um potencial de valorização. Vamos supor que a economia comece a girar muito. Então, o valor dos aluguéis vai começar a aumentar, porque mais empresas vão ter que se instalar, mais lojas vão querer ser abertas. Então, aquilo pressiona, porque a oferta de imóveis é relativamente pouco variável. Então, aquilo aumenta o valor das cotas dos fundos imobiliários. Então, são investimentos realmente muito interessantes. E eles pagam dividendos todos os meses. Então, eles funcionam quase que como uma renda fixa também. Eles estão sempre te depositando dinheiro todos os meses ali na sua conta. Você tem as ações que são fantásticas também, né? Se você escolhe boas empresas, as ações tendem a variar muito, elas crescem e elas te entregam dividendos isentos de impostos e entregam JCP com impostos pequenos. Elas são muito interessantes de se ter e tem aquela isenção que eu falei dos R$20 mil por mês para a venda de ações, elas te entregam bons resultados. E aí você tem outras estratégias que são muito mais avançadas, com opções, com derivativos,
que são opções um pouco mais arriscadas, mas que se forem utilizadas em inteligência e em composição com outras estratégias, elas podem te servir até como um seguro, tá? E ainda existe uma outra possibilidade que o pessoal tem vendido muito hoje em dia também, que são os COIs, né? Que é um certificado de operações estruturadas. Esse certificado, basicamente, ele é uma mistura quase uma mistura de renda fixa com renda variável, porque ele te fala o seguinte, olha, se eu tiver um resultado muito bom na renda variável, eu te entrego parte desse resultado e cobro uma taxa para mim. Se eu não tiver um resultado muito bom, o mínimo que você vai ter é de volta o valor que você investiu, né? Então, para quem quer risco, mas não quer tanto risco, às vezes pode ser um investimento interessante, né? Então, para quem tem pouco conhecimento, o que eu recomendo é que você vá aos poucos. Sabe quando você vai para uma piscina e aí você está com medo de pular de ponta, pular de cabeça? Então, vai aos poucos, vai colocando o pé, aí depois do pé você vai entrando um pouquinho no raso, e aí aos poucos você vai afundando, daqui a pouco você entra de cabeça. Mas o que você tem que fazer? Conhecer. O conhecimento é o que liberta e o conhecimento é o que vai te trazer bons retornos. Se você não tem um conhecimento muito amplo ainda, começa. Porque só começar, como eu falei para vocês, se vocês só começarem a alterar da poupança para o Tesouro Direto, já é uma porta de entrada e você já vai ter uma rentabilidade ao longo de muitos anos muito superior. Então, o Tesouro Direto é uma porta de entrada. Outras portas de entrada são os fundos imobiliários, que você não vai sentir tanta variação de patrimônio ao longo dos meses e vai estar caindo recursos todos os meses na sua conta. E depois a gente entra em fundos de investimento, para depois entrar nas ações e depois das ações começar com algum tipo de estratégia em derivativo e opções, dentre outras situações. Então, o que eu estou apresentando para vocês é só uma introdução básica ao mundo dos investimentos, mas que depois nós podemos fazer novas sessões, novos cursos voltados para cada tipo de investimento e cada tipo de estratégia de gestão de carteira.